Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Samara, eu tenho 37 anos. E para quem já me conhece, sabe que eu gosto de falar sobre expansão da consciência, que eu gosto de incentivar as pessoas a começarem a buscar mais por esse assunto. E nesse vídeo eu vou começar a abordar o porquê disso, o porquê que eu venho falando isso, o porquê que eu incentivo, que eu acho tão importante e de que maneira isso transformou a minha vida. Então, vou fazer uma breve contextualização, só para vocês entenderem. Eu sempre gostei muito dessa parte filosófica, de questionar os meus valores ou questionar os porquês da vida, né? Eu sempre tive uma opinião um pouco assim crítica sobre as coisas, eu sempre tive uma certa dúvida comigo, uma certa até um tipo de não é revolta, não seria essa a palavra, mas era um não conformismo com certas situações, certas passagens da minha vida e que eu me questionava muito e eu queria saber o porquê que as coisas eram daquela determinada maneira ou porque funciona de uma determinada maneira. E aí, para resumir, só para ficar mais rápido, em 2012 foi quando eu tive uma grande virada de chave, foi quando eu fui espremida, sabe? Como se fosse uma laranja, eu tinha que ser espremida ali para dar um suco. Essa analogia eu tô fazendo só para conseguir explicar melhor que a vida estava me pedindo: você precisa dar um bom suco. Então, chegou a sua hora de ser espremida. E foi assim que eu comecei a me sentir, realmente. Em 2016, eu já estava nesse caminhar, desde 2012 até 2016, eu já estava caminhando em busca muito de autoconhecimento, já fazia várias práticas para chegar até essas respostas, né? Porque eu não aceitava mais o sofrimento. Eu não aceitava mais e queria entender o porquê que eu tinha que passar por determinadas situações e porquê que doíam tanto. Pois bem, em 2016, foi a virada assim radical na minha vida, que eu costumo dizer, a virada de chave, porque foi quando eu me separei do meu primeiro casamento, voltei para casa dos meus pais. Eu estava com sérias dificuldades no meu trabalho, porque eu já tinha mudado de empresa no ano anterior. E aí logo em seguida veio a crise no Brasil. Eu trabalhava como representante comercial, então as coisas, o mercado já não vinha respondendo mais. E eu tinha acabado de trocar de representação, então eu tinha saído de uma fábrica, de uma empresa super conceituada, por uma que ninguém conhecia. Então eu tinha que começar a implantar um produto no mercado do qual quase ninguém conhecia e brigando forte numa concorrência onde a maioria das pessoas sabem que aqui em São Paulo a gente tem o Brás, a área que eu trabalhava era confecção, então a briga aqui era bastante grande. E então
eu já estava passando também por problemas financeiros em decorrência à minha separação. E ali, né, cuidando da minha vida pessoal, tentando conciliar a vida pessoal com a minha vida do trabalho. E aí, em 2017, eu tive que tomar uma decisão realmente. Ou eu continuaria trabalhando nessa minha área, ou eu tentaria voltar para trabalhar na minha área, que eu sou formada em hotelaria. Só que eu nunca trabalhei na área, porque como a representação comercial já era um trabalho que vinha de família, então, desde que eu me formei na faculdade, eu só trabalhei com o meu pai mesmo, com a minha família, na área de representação. E aí chegou um ponto que eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu continuaria ali, né, meu dinheiro estava acabando, e quem trabalha com representação comercial sabe que no início ainda, quando você está implantando um produto no mercado, a gente não tem ajuda nenhuma da fábrica, né? É como se você estivesse empreendendo, investindo com seu dinheiro próprio. Então você pega os seus recursos, vai lá e investe e mostra para as pessoas o seu novo produto até você começar a ter um retorno. E meu dinheiro estava acabando, e dívidas, e problemas para resolver, e enfim, uma série de coisas. E aí eu cheguei pro meu pai e falei: pai, olha, acho que eu tomei uma decisão, acho que eu vou voltar mesmo para minha área de trabalho, vou voltar a estudar. Eu já não era mais o que eu queria, já não estava fazendo sentido. A verdade é que já não estava mais fazendo sentido também aquele trabalho, né? Eu já estava um pouco cansada daquela rotina, eu já não estava aguentando mais aquela frequência de energia com que eu trabalhava, porque também tinha o desgaste físico. É um trabalho desgastante para mulher não, para qualquer pessoa, mas no meu caso, que sou mulher, que eu tinha que ter um certo esforço físico também de carregar malas pesadas, e eu trabalhava com jeans. Se você juntar uma mala de jeans, você vai ver que é pesado, então não era uma mala só, eram várias. Então, e tava tendo um desgaste já físico, mental meu, psicológico, emocional, tudo junto ali. E que já era um pacote que eu já não queria mais, que já não estava fazendo mais sentido para mim, aquele pacote. E eu sempre tive vontade mesmo de trabalhar com outras coisas, me arriscar em outras coisas. Eu gostava de trabalhar no comércio, eu gostava de trabalhar aquele contato com o varejo, não ter sempre exatamente a mesma rotina. Cada dia você está numa cidade, enfim. Isso era a parte boa. Mas a outra parte já não estava mais fazendo sentido para mim. E então isso também me ajudou a tomar um pouco mais de coragem e falar: acho que a hora é agora, porque eu ainda tô relativamente nova, vamos dizer assim. Eu tinha 34 anos e dá para retomar, dá tempo ainda de retomar, de voltar a estudar e de investir no meu sonho. E aí eu resolvi fazer um curso de comissária de voo. Analisei, né, todos os fatores, vi que era um trabalho que seria legal para mim e tal. Sempre gostei de estudar línguas, já tinha dado curso de inglês antes. Sempre gostei de estudar inglês, espanhol, tive um pouquinho na faculdade e tal. E não tinha filhos, morando com os meus pais. Eu achei uma certa facilidade nisso e falei: vou seguir, vou enfrentar. E aí, em 2017, eu me matriculei e concluí o curso em 2018. Em 2018, eu estava já pronta para o mercado de trabalho, né? Da minha parte, eu já estava me achando totalmente preparada, pronta, fiz todos os exames, investi um dinheiro, tempo, dediquei, conheci pessoas e fui fazer os processos seletivos para as companhias aéreas. E eu tinha uma certeza muito grande
de que seria fácil, que eu iria concluir com sucesso o processo seletivo, que passaria e seria contratada, e eu tava super ansiosa, muito positiva e mas muito ansiosa, com uma ansiedade muito grande, porque eu tava trabalhando já no shopping, numa agência de viagens, mas eu tava focada nesse trabalho novo. Mas eu não passei nos processos seletivos, não fui chamada, e aquilo pra mim foi mais um banho de água fria, sabe? Nossa, foi assim, eu lembro como se fosse hoje, foi sinistro, foi tipo, como assim eu não passei, né? Porque eu da turma era mais experiente, eu era a tiazona do curso. Eu tava ali com pessoas na faixa etária de 17 a 25 anos, mais ou menos. Não que eu me achasse melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Mas eu tinha mais bagagem, eu tinha mais experiência de vida, eu já tinha mais tropeços, eu já tinha mais erros, eu já tinha mais falhas do que eles. Então, eu também já tinha uma outra percepção das coisas. Mas aí eu me peguei nessa situação da qual eu não passei. E aí, o que eu ia fazer? Eu já tinha sido mandado embora da agência de viagens. Eu não tinha trabalho, meu dinheiro tinha acabado, já tinha vendido meu carro para investir, para começar esse novo investimento, esse novo projeto. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? E continuei fazendo um trabalho voluntário, da qual eu já tinha começado em 2012. Dedicava atendendo pessoas lá na igreja onde eu frequentava. E aí conversava com muitas pessoas, né? Muitas pessoas. E aí alguns amigos começaram a falar pra mim, poxa, Samara, por que você não vai tentar a vida em outro país, em outro lugar, né? O Brasil tá um pouco difícil e a gente tava mesmo passando por um momento delicado, a minha família também, meus pais recomeçando também toda uma vida nova, toda uma rotina diferente. Para eles também tava muito complicado. Então a nossa convivência aqui dentro de casa, que era eu, os meus pais, a princípio já estava difícil, porque estava todo mundo passando por uma situação delicada, estava todo mundo em processo de recomeço. O meu pai com 60 e tal anos, a minha mãe começando um novo comércio, uma área onde eles nunca tinham pisado, experiência zero. E aí juntou a minha preocupação com eles, a minha preocupação comigo mesmo. E um familiar também começou a passar por um processo também bem delicado, bem difícil. Financeiro, emocional, psicológico, tudo. E isso foi bastante pesado para mim naquele momento. Apesar de eu achar que tudo estava sob controle. E aí eu vi que não, eu vi que sim, todas as pessoas que fazem parte da nossa família, quando estão passando por alguma dificuldade, afetam a gente, né? Então foi bem complicado. Aí começou uma fase bem difícil para todo mundo. A gente se viu assim, todo mundo no mesmo barco e procurando para onde remar, remo para cá, remo para cá, então a gente, né? E eu me vi ali numa situação um pouco mais confortável que eles, devido a essa minha busca. Continuando aqui, porque excedeu o tempo do vídeo e eu tive que editar, cortar e continuar. E devido então, como eu estava falando, devido a essa minha busca e esse meu interesse pessoal por
por esse assunto, né? Em como resolver os meus problemas, que por muitas vezes eu me vi sozinha em várias situações e eu nunca fui uma pessoa que tinha facilidade de abrir os meus problemas, nem com a minha família e nem com amigos mais próximos. Então eu, por muitos anos, no início foi por orgulho mesmo, né? De não querer falar para as pessoas que eu estava passando por uma situação difícil, uma situação complicada. Mas depois eu me habituei com isso e achei super tranquilo, super normal, e conforme eu fui praticando isso, de guardar e de buscar respostas em livros, em religiões ou em terapias, eu fui aprendendo a lidar melhor com as minhas questões. Então eu já não tinha esse hábito. E aí eu fui aprendendo a cada vez mais buscando as soluções à minha maneira. Então, e assim eu fiz, né? Adoeci também, chegou a um ponto, dentre outras coisas que eu já tinha sofrido fisicamente, como infecções, infecção de garganta, infecção de urina, muitas coisas assim corriqueiras, sabe? De ter que tomar antibiótico, essas coisas assim. E eu sempre tentando buscar a cura de maneira mais natural possível, porque eu já tinha essa filosofia essa consciência, não é uma filosofia, é uma consciência de tentar buscar a solução de maneira mais simples e natural possível. Ou seja, sem eu ter que tomar remédio, ou sem ter que ir ao médico, ou sem ter que procurar algum profissional, sempre comigo mesmo, né? Dentro das coisas que eu tinha ali, das ferramentas que estavam ao meu alcance. E até que chegou um ponto, em 2018, que eu comecei com umas fisgadas assim, sabe? Na coluna, umas dores, uma coisa estranha. E aí foi piorando, até que eu travei realmente. E aí eu tive aquela famosa inflamação no ciático, o que me provocou ficar totalmente dependente das pessoas, porque eu não conseguia fazer nada, absolutamente nada, não conseguia levantar da cama, era muito dificultoso, era muito penoso para mim, porque era uma dor horrível. A minha perna travou simplesmente, era dor que irradiava aqui da lombar e até o dedão do pé, e ela só foi piorando, porque aí eu só conseguia ficar deitada em uma posição na cama, com as pernas para cima, ainda assim, com a perna assim, e tinha que colocar uns travesseiros para eu encaixar, para que a minha coluna ficasse de uma maneira onde eu não conseguisse que ela ficasse reta. E aí tudo eu dependia da minha família, né? Eu comecei a depender deles até para tomar banho, para comer. Eu não conseguia fazer nada, absolutamente nada, e eu me senti completamente inútil. Eu tive uma sensação mesmo de quase morte em vida, porque para mim, assim, naquele momento, eu precisava ser ativa, os meus pais trabalhavam, eu tinha que ajudar em casa, eu tinha que me ajudar, eu tinha que fazer as coisas, eu me sentia responsável, né, por outras pessoas, e que como eu já tinha essa consciência, né, de busca, de ajudar o próximo, tal, então eu pensava comigo,
eu preciso ajudar as pessoas, eu não posso estar aqui parada sem fazer nada, e realmente eu não conseguia fazer nada. E assim foi. E daí eu fui começando a melhorar, e aí eu tive que baixar minha bola e aceitar remédio e tomar injeção e aceitar a ajuda das pessoas. E isso me fez perceber muita coisa, o quanto eu ainda precisava das pessoas. Preciso, né? Quanto nós precisamos, isso é para a vida toda, quanto a gente precisa uns dos outros. E aí com isso também veio, e eu comecei a estudar essa coisa, né, de tentar ir morar fora do país. E aí surgiu, as pessoas começaram a me sugerir Portugal, porque o governo lá estava facilitando bem a entrada de imigrantes para trabalhar, porque eles estão precisando de mão de obra, né? E aí me vi assim, ai meu Deus, eu vou tentar, né? Porque não tenho mais nada a perder aqui. Tava só o funil cada vez mais, né, afunilando mesmo. Cada vez eu entrando assim, ficando meio que sem saída. Sem saída não, né? Foi uma maneira que eu achei que eu poderia, de repente, tentar uma oportunidade. A vida oferece infinitas oportunidades, né? Imagina. Não posso me limitar aqui que eu só tinha essa opção, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas dentre as infinitas possibilidades que eu tinha naquele momento, eu comecei a considerar essa. E eu nunca tinha ido morar fora antes, eu nunca tinha passado por um intercâmbio, eu nunca tinha tido uma experiência fora do país, de viver, né, de morar, enfim. E aí eu comecei a considerar essa hipótese, e assim eu fiz. Mas eu já vinha, como eu falei, num processo de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, de tentar entender, gerir todos aqueles outros fatores, aqueles momentos anteriores que antecederam a esse meu processo de desmoronamento. Eu entendo assim que todos os meus pilares que eu vinha embasada ao longo dos anos, todos eles desmoronaram, né? Familiar, pessoal, de trabalho, de carreira, enfim. Tinha tudo ido por terra, por água abaixo. Então, eu já tinha iniciado um estudo sobre física quântica, expansão de consciência, né? Porque uma coisa está interligada à outra. Eu comecei na religião, na verdade não, eu comecei em terapias, depois eu passei para religião, aí uma coisa foi puxando para outra, né? Uma coisa vai se interconectando, vai ligando. É como se fosse peças de quebra-cabeça, onde, né, uma coisa vai se juntando à outra. E daí eu descobri um mundo novo, né? Eu comecei a estudar física quântica e comecei a entender aquelas práticas que eu vinha fazendo dentro da minha igreja, dentro da minha religião, que eu vinha praticando. E aí eu falei, caramba, é isso, né? É que o nosso mestre só está explicando uma coisa mais simplificada. Ele já pegou o estudo mastigado e deu pra gente na prática, só para praticar. E de uma maneira simples, de uma maneira muito simples. Que quando você tá no desespero, que quando você tá naquela angústia de tentar resolver seus problemas, você não quer nada saber de teoria, você quer ir pra prática, né? Você fala, como é que eu saio daqui?
Então, isso foi muito legal. Então, assim, eu comecei a fazer e tava dando certo. Então, eu fiz como se fosse um caminho contrário, de trás para frente. Eu fiz a prática primeiro e depois eu vim com a teoria. E aí tudo começou a fazer muito mais sentido para mim. E é como as pessoas, a maioria dos coaches, a maioria das pessoas que estão na internet hoje falando sobre esse assunto, é o que todo mundo diz. Não adianta nada você pegar o conhecimento e não aplicar, e não botar ele na prática. Porque ele vira um estudo morto, porque você não aplica nada, então não vira sabedoria, né? A sabedoria é você conseguir pegar o ensinamento, a técnica e fazer, nada mais que isso, e aplicar. Mas é aí que entra os nossos bloqueios, é aí que entra as nossas crenças limitantes, é aí que tá todo o balaio de gato, vamos dizer assim, né? Tá todo o nosso entrave. Não acreditar que a gente é capaz de aplicar, não conseguir, às vezes, entender que a gente pode fazer aquilo, que a gente pode mudar nosso comportamento, que a gente pode mudar nossa maneira de pensar, que a gente é livre, né? Que a liberdade está na cabeça primeiro. Bem, e aí foi que eu já estava começando a mentalizar toda a vida que eu queria. Eu comecei a entender as coisas, como é que elas funcionavam. E mais uma vez eu não tinha nada a perder, eu falei assim, bom, então só me resta agora praticar, para saber se esse negócio funciona ou não funciona, se essa tal de lei da atração, física quântica aí, se isso tudo é verdade ou não, né? Eu já não tinha mais nada a perder. E aí eu comecei a aplicar e realmente começou a dar certo. Começou a dar muito certo. E aí eu fui entendendo sobre frequência, sobre reposicionar nossas crenças, sobre reposicionar as nossas emoções, como é que funciona essa coisa de pensamento, sentimento e ação, né? Na teoria, porque eu já praticava isso, eu já fazia isso na prática, né? A gente chamava de sonen, a gente chama isso de sonen, que é uma palavra em japonês que quer dizer a união dessas três coisas, né? Pensamento, sentimento e ação, ou vontade. Também pode ser considerada como vontade. E aí, minha gente, é aí que eu queria chegar e que o porquê desse vídeo, o porquê de eu insistir tanto nessa tecla, o porquê de eu querer... Ah, meu Deus, espera só um pouquinho. Dei uma saidinha e esqueci as cadelinhas aqui dentro de casa. Já vou consertar isso. Retomando. É por isso que eu não consigo mais parar de falar sobre esse assunto, porque é algo muito poderoso. De verdade. Primeiro, essa reconexão com Deus, com a sua verdade, com a sua essência. Eu não sei como é que você chama, seu Espírito Santo, a sua fonte, universo. Isso são nomenclaturas e cada um tem a sua crença e acredita de uma forma, né? Que tudo tá ligado, sabe? Eu insisto porque é uma coisa muito poderosa, muito transformadora e é um caminho sem volta, e cada vez que você aplica mais, estuda mais você vai vendo as coisas se manifestarem na sua frente. Você vai co-criando a sua realidade da maneira que você vibra. A nossa frequência vai mudando, os nossos pensamentos vão mudando, as nossas emoções vão... Tudo parece que vai entrando numa coerência maior, sabe? Vai entrando num ritmo, Como eu vou explicar? Vai entrando nos eixos, né?
você vai começando a atrair pessoas que estão na mesma vibração que você, situações, livros, trabalhos, enfim, tudo. Tudo vai mudando na nossa vida, exatamente tudo. A questão é que a gente também tem que passar por alguns desafios e ir desapegando de coisas que a gente acha ou fizeram a gente achar das quais a gente não vive sem, né? Tem muita coisa que você se apega ao longo do caminho que você não quer largar daquilo, né? Que você acha que sem isso você não vai conseguir seguir, né? Você não vai conseguir sobreviver. Então vão tendo esses percalços no meio do caminho e que a gente vai tendo que, na verdade, aprender a olhar para eles, sabe? E desenvolver a gratidão, porque a gratidão também é uma palavra que as pessoas estão aí falando bastante nas redes sociais, né? Mas a gratidão, ela precisa ser percebida, ela precisa ser sentida, né? E é bem difícil você sentir gratidão na hora do seu perrengue. Você sentir gratidão por aquela pessoa que tá te cutucando, que tá te fazendo mal, que tá te perseguindo, que tá te traindo, que tá te abusando, né? É muito complicado isso, por quê? Porque a gente tem uma lente, né? E que a gente enxerga dessa determinada maneira. Enfim. Mas é muito transformador, né? Se você aceitar esse caminho, se você acreditar nesse caminho, ele pode ser muito libertador, muito poderoso. Ele é poderoso, não é que ele pode ser, né? Ele é o caminho que vira a chave da sua vida. E é por isso que eu insisto tanto sobre as pessoas se começarem a se conhecer, buscarem por conhecimento que gere valor na sua vida, né? Que agregue valor. Porque a gente tá na era digital, realmente, a gente tá vivendo o tempo todo com a cabeça baixa, né? E a gente tá abaixando a cabeça pra quê? Pra que você tá assim, passando o seu tempo, todo o tempo com a cabeça baixa? Então, para que seja por algo enriquecedor, que agregue, né? Que mude, que ajude, porque essa pandemia que a gente está vivendo, ela só veio para confirmar o caos que a gente já estava vivendo, né, no planeta. Ela só veio aqui para estampar assim, gente, para tudo. Porque eu tinha essa sensação. Por vezes e vezes eu falava, meu Deus, que loucura, que mundo é esse? O que a gente tá vivendo? Pra onde a gente vai? As coisas já começavam a não fazer mais sentido, sabe? Eu falei, era uma guerra. Em 2012, quando eu tive aquela minha primeira catarse, né? Aquele meu primeiro chamado, que eu não quis ouvir, eu me sentia assim, não faltava nada, não faltava dinheiro, eu tinha trabalho, eu estava casada, tinha as relações com as pessoas, amigos, tal. Mas eu senti um vazio, assim, que eu fiquei totalmente apática. Eu falava, nossa, parece que a vida não faz mais sentido, sabe? A vida resume o quê? Em trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta. Eu sobrevivo, eu não tô vivendo. Eu tinha esse pensamento, eu não tô vivendo, eu tô sobrevivendo. E aquele vazio, né? Então, eu percebo que isso parece que chegou com esse recado mesmo, sabe?
esse contato de a gente servir as pessoas, de ficar lá no Jorei e de começar a atender as pessoas que trazem, né, as suas angústias, as suas aflições, que estão em busca de uma ajuda, como eu também passei por isso. Então a gente vai percebendo que realmente estava todo mundo no mesmo barco. Estamos todo mundo no mesmo barco, né? Mas que é possível, mas que é totalmente possível a gente sair da onde a gente se enfiou, né? Porque todas como eu vou dizer, essas situações e essas pessoas que passam na vida da gente, desafiando a gente, desafiando as nossas crenças, nos perseguindo, nos amedrontando, são atores do nosso filme, do filme da nossa vida. São pessoas que foram colocadas naquela situação para te mostrar que você não é árvore, que você não precisa nascer e morrer no mesmo lugar, né? E que é possível, sim, a gente mudar o nosso destino. Entenda destino como lugar de chegada ou como uma conquista. Não destino como a gente está habituado, às vezes, a ouvir. Esse é meu destino, nasci com esse destino. Não, meu destino é quando você pega um trem, destino. Jabaquara, é isso que eu tô querendo dizer. É possível você mudar o seu destino a todo momento, né? Mas primeiro você precisa definir para onde você quer ir. Quer ir para a praia? Quer ir para o deserto? Agora que eu sei do deserto, agora eu quero ir para a neve. Agora que eu sei da neve, agora eu quero ir para a floresta, para o campo, para a fazenda. Então, existem vários destinos, né? A gente pode usufruir de vários destinos e pessoas. E nós somos livres, gente. Não é porque a gente nasceu numa determinada família, a gente conviveu com determinadas pessoas ou com determinados amigos, frequentou determinados lugares, que você vai ter que viver a vida inteira daquele jeitinho, né? Tem tanta coisa. O mundo é tão abundante, próspero. O universo, ele propõe pra gente diversas situações, muita coisa. Não dá aqui pra eu resumir em algumas palavras. Enfim, é por isso que eu vou começar agora a fazer esses vídeos, né? Porque eu vou relatar algumas coisas também que aconteceram comigo e que sirva assim como uma experiência de fé ou que sirva como uma experiência de vida. Eu não sei daí como é que você vai encarar ou interpretar, mas eu sinto que assim é muito prazeroso e é como um vício mesmo para mim. Então eu gostaria de estar compartilhando cada vez mais com vocês para que todo mundo perceba que é possível, que a gente tem um poder pessoal gigante, mas que a gente está envolvido num sistema, desde a alimentação, desde as músicas que a gente ouve, desde os programas que a gente assiste, desde o nosso sistema político, todo o nosso sistema, ele foi feito de um jeitinho que vai manipulando a gente a acreditar que nós somos apenas uma coisa ou apenas outra coisa. E também para que a gente não saiba realmente do valor, da importância do seu propósito de vida, da importância da sua identidade, do poder pessoal que nós temos e como isso pode ser transformador na nossa vida, como isso é transformador. Eu falo porque a minha vida mudou
E todas as coisas que eu mentalizei até o momento, lógico que eu tenho muita coisa ainda para cocriar, minha vida não acabou, ainda não cheguei nem na metade. Mas todas as coisas das quais, quando eu despertei para minha realidade, para o meu poder pessoal, e é rápido, eu cocriei, eu continuo cocriando. Quero continuar a cocriar cada vez mais. Cada dia eu venho percebendo como isso é real, como isso é forte, como isso é poderoso, né? Como eu já falei aqui, acho que essa palavra umas 500 vezes, vou continuar falando, porque eu acho que eu não consigo achar outra definição para isso. Mas eu preciso compartilhar, eu preciso que vocês entendam e percebam e aceitem e acreditem que o poder está nas suas mãos, né? O poder está nas nossas mãos. Mas aí a gente vai falar mais a respeito de algumas coisas que vêm de entrave, assim, coisas que, né? Crenças limitantes, bloqueios pessoais, o que são catarses, a gente aprender a soltar, desapegar, e assim, eu já faço isso no Instagram bastante, eu divulgo bastante as pessoas das quais eu comecei a estudar o material deles e que começaram a fazer total sentido cada vez mais, complementando aquilo que eu já vinha fazendo na igreja, né, das práticas lá messiânicas, e que só vieram a agregar. Participei de vários workshops, então vou também falar das terapias das quais eu já fiz, dos workshops, das palestras que eu assisti, das pessoas que eu sigo, os livros que eu leio. Agora eu tô lendo esse aqui, A Matriz Divina, do Greg Braden, que esse autor, ele fez o filme O Segredo. O Segredo ou Quem Somos Nós? Independente de qual seja, eu sugiro também assistir o documentário que tem no Google ou no Netflix, Quem Somos Nós, e também O Segredo. Ele deve estar em um dos dois, que agora eu não lembro, eu acho que é O Segredo. E faço também a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Enfim, isso a gente vai... eu vou começar a gravar mais vídeos aqui, falando por tudo isso que eu já passei, para que vocês entendam e acreditem que se eu conseguir, vocês também conseguem. Se vocês conseguem, eu também consigo. Foi essa uma das coisas que eu mentalizei bastante no início, que eu ficava assim, mas poxa vida, né? Se aquela pessoa consegue, eu também vou conseguir, eu também posso. Então, foi assim que tudo começou a mudar. Hoje eu casei de novo, estou no meu segundo casamento, vivo muito bem, muito feliz. Também tenho várias experiências para contar, que vem ajudando, que vem me transformando, que vem me construindo ainda, né? Porque a gente ainda tá só na metade, como eu disse, do caminho como pessoa. E é muito maravilhoso. Então você começa a ter uma visão assim totalmente diferente, nada mudou. Quer dizer, tudo mudou ao mesmo tempo, mas nada mudou. É meio louco, aí a gente vai começar a entrar em vários paradoxos, que a vida é um eterno paradoxo. E aí a gente vai entendendo como as polaridades, as dualidades, tudo se complementa, né? O bem e o mal, e tudo vai fazendo parte. Mas é isso, eu queria deixar esse relato inicial de incentivo, de apoio mesmo, né?
de que quando a gente desperta para quem a gente verdadeiramente é, para nossa essência, para nossa identidade, para o nosso propósito, quando a gente começa a caminhar no caminho que Deus já preparou para a gente, para a vida que Ele já construiu, quando você se alinha, né? Aí tudo vai fazendo sentido, toda a sua vida vai entrando nos trilhos, tá bom? Então, era isso que eu queria falar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido para vocês, compartilhem, dê um joinha ou dê um dislike também, mas faz alguma coisa, né? Tem que fazer alguma coisa, tem que se movimentar, tem que sair do lugar, tem que gerar energia. Senão, nada acontece. E é isso. Espero que eu tenha podido ajudar de alguma forma, de alguma maneira, contribuir. É meu primeiro vídeo e espero que eu tenha conseguido dar o meu melhor aí pra vocês, tá bom? Um grande beijo.